Quando perguntaram para a vítima como eram os assaltantes, ela disse que eram 2 negros com estatura média. É uma descrição comum. Quase 50% da população brasileira se encaixa nesse perfil. Mas, infelizmente, sobrou para mim. Oi, Romário. Tudo bem? Tudo, e você? Bem, graças a Deus. Obrigada por aceitar o nosso convite, contar a sua história. Romário, para eu entender melhor, que dia que falaram que foi o roubo? O dia falaram que aconteceu esse fato, foi no dia de treino, que foi, acho que foi na terça-feira. Normalmente, terça e quinta é o nosso dia de treino na Vargem Bonita. Hoje a gente está aqui no NB, que você treina aqui aos sábados, mas terça e quinta é lá onde você mora. Isso, terça e quinta é na Vargem Bonita, é onde eu moro, né? E por que você não alegou que estava na capoeira, que estava num dia de treino? Porque quando eu fui saber desse fato, já tinha muito tempo, já estava bem corrido o processo, entendeu? Eu fui saber já bem na frente, aí não deu tempo de eu correr atrás de filmagem e nada, porque realmente dava para me achar algumas filmagens, como o da padaria, que é de frente o sintético, onde nós treinamos, e nisso não deu tempo. Já fui saber já que o processo já é bem adiantado. Esse tempo que passou, que o processo já estava correndo, que você não teve como ir atrás de provas, como é que você se sentiu com isso? Eu fiquei bastante chateado, entendeu? Que eu fiquei afastado de tudo. Tive que dar uma afastada, meus treinos eu dei uma parada, fiquei 6 meses parado, não treinava, não saía praticamente. Foi bastante chato. Foi sofrido esse tempo? Muito, muito, muito. Só eu que sei, né, na verdade, que eu passei por isso. Nesse momento, eu e você estamos vivendo nossas vidas normalmente. Eu apresentando esse programa e você me assistindo. Mas imagina se alguém bate na sua porta agora e fala que você está sendo acusado de um crime, que foi reconhecido como assaltante por meio de uma foto postada em rede social e acaba sendo condenado ou condenada. De uma hora para outra, sua vida vira de cabeça para baixo. Parece algo fora da realidade, não é mesmo? Porém, dados de um levantamento feito pelo Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais e pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro mostram que entre 2012 e 2020, 90 pessoas presas depois de uma identificação fotográfica foram inocentadas. Os negros são os que mais sofrem com isso. Representam 83% das pessoas apontadas como suspeitas, com base apenas no reconhecimento fotográfico, segundo esse estudo feito em 10 estados brasileiros. Foi o que aconteceu com o Romário, que precisou recorrer ao Poder Judiciário como último recurso para provar a inocência. E não foi um caminho fácil. O caso precisou chegar aqui, ao Superior Tribunal de Justiça. Foram cerca de 3 anos para que ele conseguisse recuperar a vida que tinha antes. O advogado João Moreno acompanhou todo o processo do Romário e é ele quem vai explicar para a gente o desenrolar jurídico desse caso. João, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Samanta. É uma grande honra participar do seu programa. Em qual situação você conheceu o Romário, João? Eu conheci o Romário a partir do ano que ele procurou nosso escritório, em 2019. Já havia ação penal inaugurada em desfavor dele e a partir dali que a gente começou a atuar na defesa dos interesses dele. Você disse que quando você conheceu o Romário já tinha um processo contra ele, não é? Como é que foi esse início?
A vítima, ela se dirigiu até uma delegacia de polícia, ela registrou uma ocorrência policial e narrou ali o que havia acontecido com ela. Ela disse que havia sido abordada após sair próximo ali de uma estação de BRT, foi abordada por 2 indivíduos e esses indivíduos teriam subtraído um celular dela. A polícia, então, como parte da investigação, encaminhou ofícios às operadoras de telefonia solicitando informações de quem, porventura, viesse acionar uma linha telefônica naquele aparelho. E aí, naquela oportunidade, uma dessas operadoras retornou o contato da delegacia, informando que um chip havia sido acionado naquele celular, em nome de um terceiro, e foi quando a polícia, então, de posse do nome dessa pessoa, passou a dirigir as investigações. E aí eles entraram nas redes sociais desse indivíduo, colheram fotos desse indivíduo, chamaram a vítima para que ela retornasse à delegacia, mostraram essas fotos para a vítima não reconheceu ele como sendo um dos participantes do assalto. Todavia, a polícia insistiu nessa mesma linha de investigação e identificaram uma foto do Romário, em 2015, junto com esse rapaz. Chamaram a vítima novamente à delegacia e foi quando a vítima disse ter reconhecido o Romário como sendo um dos participantes do assalto. E, João, para que a gente possa entender melhor, eu gostaria de saber como é que funciona um processo criminal, desde o momento que o delegado toma ciência do caso até o momento em que é oferecida a denúncia. Certo. Samanta, via de regra, a partir do momento que a autoridade policial ela toma conhecimento acerca de um eventual fato criminoso praticado, ele instaura um inquérito policial. É um procedimento administrativo de investigação e que, posteriormente, ao final, vai ser encaminhado ao Ministério Público. O Ministério Público, por sua vez, analisa todo aquele documento, o relatório e os elementos indiciários que foram colhidos durante a investigação para que decida se oferece ou não a denúncia. E quais foram as provas apresentadas contra o Romário? Samanta, no inquérito policial, o único elemento indiciário contra o Romário, de fato, era o reconhecimento. Não haviam testemunhas, a polícia também não diligenciou no sentido de obter algum tipo de imagem da região. Então, contra o Romário só pesava o reconhecimento. Então, todo o processo foi baseado no fato do Romário ter uma foto com o receptador em uma rede social, é isso? Exato. Há quanto tempo que você mora aqui na Vargem Bonita? Moro aqui há 15 anos. 15 anos. 15 anos, bastante tempo. Desculpa a pergunta, quantos anos você tem? 26. É quase na sua vida toda. Eu cheguei aqui com 11 anos de idade, né? Aqui na Vargem. Bem novinho. Bem novinho. E se eu te pedir para definir a Vargem Bonita, assim, em uma palavra, qual seria? Maravilhoso, viu? É um lugar calmo, tranquilo, difícil, sei lá, bagunça, entendeu? É bom demais, tranquilo. E aqui todo mundo se conhece? Todo mundo. A maioria do pessoal me conhece aqui. É? É. Então hoje, por a gente estar gravando aqui, amanhã você já vai ser assunto na cidade. Eu acho que já tô sendo. Já tá sendo? Como ele tá aqui na feira aqui, né? Exatamente. Então a notícia vai espalhar logo. Rápido. E como você tá aqui desde sempre, então você conhece realmente todo mundo. Sim, conheço. Bastante gente aqui. E vocês costumam fazer coisas juntos? Sim. Eu costumo fazer mais coisas junto com os meus amigos, né? Que eu sou mais próximo. Colega, essas coisas. Mas sempre tem uma resenha? Sempre. Sempre tem resenha, né? Que a gente não trabalha a semana toda, aí sempre a gente junta a galerinha, assa uma carne para conversar e assim vai, né? E você faz capoeira aqui, né, no campo, mas você também joga futebol, que eu fiquei sabendo. Sim, jogo. Ah, é? Inclusivamente aqui nesse campo aqui que nós estamos passando próximo aqui. Naquele ali? Isso. Que dia que você joga futebol ali? Aqui é a sexta-feira. Sexta-feira. Isso.
E foi justamente no futebol que você conheceu um dos advogados que te acompanharam no caso? Isso, foi o Gustavo. Ele joga contigo? Jogava comigo, assim. Ele deu uma parada, mas ele jogava. Aí foi nisso que eu conheci ele. E como é que você conheceu o João? O João foi através dele. Aí ele chegou como sócio, né? E nisso eu conheci o João. Aí o João pegou de frente o meu caso. E foi até o final Foi com até o ele? final e deu certo, né? Graças a Deus. Vamos continuar essa conversa na sua casa? Bora? Então vamos. Então bora. Deixa eu dar uma fechada aqui, mas já as abelê. Quem é Isabelê? Aquela ali? Essa pequenininha aí mesmo. Oi, Isabelê. Você lembra do dia que você ficou sabendo que estava sendo supostamente acusado de um roubo? Assim, o dia exato eu não lembro, mas o fato eu lembro sem esquecer nada. Foi um dia que eu estava, como eu trabalhava na Ceasa, eu acordava de segunda a sexta, 3h30 da manhã. Aí, perante esse período de horário, 3h30, eu me ajeitava, tomava alguma coisa, um cafezinho, e saía praticamente quase 4 horas de casa. Ia chegar às 4h20 e estar na Ceasa, que eu que organizava tudo lá. Tirava as coisas do caminhão, arrumava a banca todinha para minha patroa. Eu chegava em casa praticamente meio-dia, 1h, 1h30 por aí. Chegava muito cansado, era o tempo só de eu tomar meu banho, almoçar e deitar e descansar. Aí esse dia eu estava descansando, dormindo, a minha irmã chegou, falando que tinha um rapaz com uma intimação para mim assinar uma intimação. Eu fui sair lá fora, ele estava com a intimação, eu assinei e perguntei de que se tratava. Ele falou que não sabia e tinha uma data certa para mim comparecer, a 11ª DP do Núcleo Bandeirante. Aí esse dia eu fui e esperei essa data. Aí esse dia eu chamei meu cunhado para ir mais eu, né? Que é o Gilberto. Ele foi mais eu, chegamos lá, a escrivã falou que ia fazer umas perguntas para mim e depois fazer essas perguntas e ia falar o que se tratava. Ela fez essas perguntas, normal, perguntou se eu queria ficar calado ou responder perante o advogado. Eu falei que não ia responder todas. Respondi, ela me falou que eu estava sendo acusado de ter roubado um celular na proximidade do BRT. Aí eu, nessa hora, já me assustei e falei, e neguei, na verdade, né? Que não foi eu mesmo. E neguei até o fim e consegui, hoje, consegui me provar. E houve também um reconhecimento presencial? Em juízo, sim. Nós tivemos 2 audiências. A primeira, a gente só teve a oportunidade de ouvir o policial civil que conduziu as investigações. E na segunda oportunidade, a vítima compareceu e lá foi realizado esse reconhecimento. Só que, Samantha, nesse caso, esse reconhecimento pessoal, ele foi feito dentro da legalidade, tá? Dentro do que dispõe o artigo 226 do Código de Processo Penal, porém de maneira precária, porque você retira pessoas que estão transitando no próprio fórum para participar do reconhecimento, né? E sem contar que, antes mesmo do reconhecimento pessoal feito em juízo, a vítima teve contato com a imagem do Romário minutos antes, quando a defesa tentou demonstrar para ela que poderia ter havido um induzimento ali naquele procedimento. Então, só para a gente entender melhor o que você está falando, quais são essas regras previstas no CPP? O artigo 226 do Código de Processo Penal, ele estabelece 2 regrinhas só, e isso até é um grande problema porque trata a matéria de maneira insuficiente. É uma grande crítica que se tem em relação ao reconhecimento pessoal. Basicamente, a vítima precisa descrever as características do indivíduo, do suspeito, e, posteriormente, esse indivíduo deve ser apresentado ao lado de pessoas que possuam características semelhantes, né? Então, esse reconhecimento por pessoa da forma como ele é tratado, como eu disse anteriormente, ele é insuficiente, né?
Ele abre margem, muitas das vezes, para que se faça um reconhecimento precário, muitas das vezes retirando pessoas do próprio fórum para participar. E qual foi a descrição que a vítima deu dos assaltantes? Resumidamente, era um homem negro de estatura mediana, só. Ela deixou de citar algumas características que se destacavam no Romário. O Romário, ele usava cabelo ortodôntico, ele tinha um cavanhaque, ele usava brincos, ele tem uma tatuagem na mão. Nada disso foi mencionado por ela. Ela se limitou a dizer que era um rapaz negro de estatura mediana. O que a gente questionou foi o próprio reconhecimento por fotografia, né? Porque a gente buscou entender de que maneira o Romário chegou até o radar da autoridade policial, sendo que ele era um rapaz, à época, de 25 anos, sem nenhum antecedente criminal, sem absolutamente nada que pudesse fazer surgir um mínimo de suspeita sobre ele. Então, o reconhecimento por fotografia, desde o princípio, foi muito atacado pela defesa, no sentido de demonstrar não só a ilegalidade, porque não existe previsão específica para o reconhecimento por fotografia, é importante salientar isso, não existe hoje no ordenamento brasileiro um procedimento previsto em lei que autorize esse tipo de reconhecimento. E, para além disso, a gente também atacou bastante a questão do induzimento que foi feito, porque o primeiro contato da vítima com a imagem do Romário era um Romário ao lado de alguém que possivelmente era um receptador. E a vítima tinha conhecimento disso no momento que ela analisou a imagem. A autoridade policial havia dito a ela que, olha, de um lado nós temos um rapaz que foi identificado como um possível receptador, e do outro lado. Então isso deixa claro o induzimento. Então essas foram as duas frentes que a defesa utilizou para argumentar a defesa do Romário. A nossa memória é falha, não é? E basear uma condenação apenas em cima da vítima falando que sim, é essa pessoa, apenas em cima da confiança, da memória, é meio complicado, né? Sem apresentar outras provas para isso. É muito complicado, é muito complicado. A gente precisa lembrar que o processo penal ele é baseado num procedimento de recognição. Então, há muitas variáveis dentro disso, principalmente quando a gente vai explorar a mente humana. Então, no caso do Romário, particularmente, o reconhecimento pessoal ele foi feito mais de um ano após, né? Além disso, a gente tem que considerar alguns fatores que sempre afetam vítimas de crimes como a do caso do Romário. O fator medo, a rapidez da ação, isso tudo tem que ser considerado no momento que ela manifesta ou reproduz ou diz aquilo que aconteceu com ela. Então, não dá para se basear, acredito eu, somente no reconhecimento, justamente pela memória humana ser falha, por ela sofrer a influência de vários fatores exógenos que podem prejudicar aquela recognição, como eu disse no começo, como eu disse no início, perdão, é a base do processo penal. Oi, Janaína. Oi, Samanta, tudo bem? É um prazer poder falar contigo. Então vamos começar. Como é a relação memória e justiça na questão do reconhecimento fotográfico? Quando a gente olha para o Código de 41, né, nós vemos que o Código ele trabalha com a premissa segundo a qual a memória humana funcionaria como uma máquina filmadora. Então, assim, se eu vivi um fato e ele está lá no passado e eu quero verificar a ocorrência desse fato na minha vida, bastaria que eu olhasse para trás no meu passado e revivesse aquilo, como se aquilo tivesse lá, cristalizado. E quando a gente vai estudar a memória mais a fundo, ela funciona mais como uma ilha de edição, que podem editar e que podem fazer com que aquela recordação do fato ela vá se modificando. Quando a gente vai delimitar a autoria de um delito através da prova de reconhecimento, nós precisamos saber que existem limitações que são inafastáveis e que são inerentes à memória humana.
A falsa memória não é a mentira. A falsa memória é um erro honesto que a gente está cometendo porque nós estamos misturando circunstâncias verdadeiras do fato a aspectos falsos que nós guardamos dentro de nós. E como deveria ser feito o reconhecimento? A partir da descrição que a vítima oferece, das características do culpado, se forma um mosaico. O problema não é que seja por fotografia. Existem uma série de estudos que mostram que o uso de fotografias não é em si o problema. O problema é a falta de total regulação, né, do uso de fotografia. Ou seja, aqui no Brasil, a deturpação é a regra. Aqui no Brasil, o álbum de suspeitos está sedimentado nas delegacias. Aqui no Brasil, você abrir as redes sociais do suspeito está sedimentado. Então, o correto é que o responsável pelo procedimento informe a vítima. Olha, é possível que o culpado não esteja nesse alinhamento, mas não se preocupe, porque as nossas investigações continuarão. E com isso, ele freia o que a gente chama também de efeito compromisso. Porque a vítima, não raras vezes, ela acha assim, poxa, tá todo mundo aqui querendo me ajudar, né? Fazem esse teatro dessa cena e eu não sei, e eu não me lembro. Mesmo quando todos os protocolos são observados, a prova de reconhecimento nunca pode ser sozinha suficiente, nem para decretação de preventiva, por exemplo, ainda no curso do processo, e muito menos o que dirá para a condenação de mérito lá no final do processo. Para que serve o reconhecimento? Reconhecimento serve para a gente continuar investigando, para a gente dar efetividade à presunção de inocência. No que refere ao reconhecimento de pessoa, nós temos que buscar o que nós chamamos de alinhamento justo, ou seja, eu preciso oferecer, exibir para a vítima ou para a testemunha uma linha de pessoas para que ela possa selecionar a que ela encontra, a que ela acha que é o culpado. Esse alinhamento justo, ele deve ser composto só de um suspeito. Eu não posso usar o álbum de suspeitos. E por que eu não posso usar o álbum de suspeitos? Porque quando eu uso um álbum de suspeitos, eu estou abrindo, na verdade, diversas linhas de investigação, de modo que qualquer um que seja indicado no álbum de suspeitos pode ter consequências gravosas contra si. Janaína, há um padrão nas condenações? Pessoas de comunidade, pessoas negras não têm a mesma efetividade da sua presunção de inocência como os outros cidadãos têm. E isso é muito grave. O reconhecimento de pessoa, ela é uma prova que vem servindo como porta aberta à seletividade penal. Ela vem servindo como a ferramenta perfeita para aqueles que fazem uso do processo penal para a seletividade. Né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que existe uma combinação de um racismo estrutural que está presente na nossa sociedade, que independe de condutas individualmente, deliberadamente racistas, não é? Existe um racismo estrutural e esse racismo estrutural, infelizmente, encontra guarida no racismo institucional. Você acredita que o racismo ou um preconceito contribuiu para a condenação do Romário? Olha, Samantha, ao longo do processo a gente conseguiu identificar algumas situações, sim, que indicavam que o Romário estava sendo vítima de um episódio racista. Primeiro, pela total ausência de provas contra ele, além do reconhecimento. E segundo, porque ao longo do processo, a vítima, quando se referia ao Romário, se referia de forma negativa. Quando eu apresentei uma imagem do Romário sorrindo, ela virou para mim e disse que o semblante dele me fazia sentir medo, enfim, traziam sentimentos negativos. E a legenda da foto, né, que nem postada pelo Romário foi postada por uma terceira pessoa, mas a legenda da foto era um trecho de funk, de uma letra de funk.
e ela também utilizou disso para tentar se referir à personalidade do Romário como alguém voltado à prática habitual de crimes. Então, com base nisso, ao longo do processo, não só a parte jurídica, como também essa análise comportamental da vítima, eu posso afirmar que o Romário, sim, foi vítima de racismo. Até aproveitando, porque o Romário joga capoeira, né? A capoeira era considerada crime até 1937, com pena de reclusão de 2 a 6 meses para quem praticava ou então era pego jogando capoeira. E isso demonstra muito como que coisas da cultura negra são e foram criminalizadas ao longo do tempo, não é, João? É evidente que sim, Samantha. O que a gente percebe é que o racismo ele assume várias formas para se perpetuar dentro da nossa sociedade. Então, você pode citar o exemplo da capoeira, como você também pode citar o exemplo do samba, você pode citar o exemplo do funk, você pode citar o exemplo do hip hop, do rap, enfim. É uma maneira que o racismo usa para se perpetuar. E cabe ao Estado, enquanto agente político, desenvolver políticas afirmativas no sentido de exterminar essa aberração que a gente, lamentavelmente, ainda enfrenta. Voltando um pouco para o caminho processual, você disse que, em primeira instância, ele foi absolvido, não é? O que foi colocado para a absolvição do Romário? Certo. Ficou muito demonstrado, Samantha, na primeira instância, que é uma oportunidade que a gente tem muito contato com o juiz, que aquele reconhecimento por fotografia ele havia sido feito de uma forma nebulosa, não havia ficado muito claro de que maneira o Romário entrou no radar, por que apresentar a foto dele de plano, sem uma investigação preliminar que pudesse indicar que ele era um suspeito. E, além disso, a própria fala da vítima reconhecendo que, de fato, poderia ter sido induzida. Né? Quando nós abordamos essa questão da apresentação da fotografia ao lado de alguém que, sabidamente, tinha algum tipo de envolvimento, ainda que raso, ela assumiu que poderia, sim, ter sido influenciada nesse sentido. Então, o juiz da vara criminal aqui do Núcleo Bandeirante, ele entendeu que o reconhecimento por fotografia, quando isolado nos autos, sem nenhuma prova que pudesse corroborar, uma prova testemunhal, uma documental, não é suficiente para uma condenação. E acabou por absolver o Romário na primeira instância. Já em segunda instância, o resultado foi diferente, não é? O que os desembargadores alegaram? A desembargadora relatora, ela utilizou de um precedente que, na verdade, de uma tese que é bem aceita nos tribunais, no sentido de que a palavra da vítima, em determinados casos, como nesse, possui um especial valor. E, além disso, considerou que a prova testemunhal, o depoimento do policial que presidiu as investigações, corroborava a versão dela. Então, acabou por condenar o Romário a 5 anos e 4 meses em regime semiaberto. E quando saiu a decisão em segunda instância, o que você pensou? Eu fiquei assustado, muito assustado, entendeu? Eu pensei várias coisas, pensei em me entregar, pensei em ir embora, fugir, pensei em viver a minha vida assim, mas sem contato com ninguém, entendeu? Se eu tivesse feito realmente isso, eu ia pagar. Agora, eu por mim mesmo, eu não fazer uma coisa e me condenar e pagar por isso, não é de mim, entendeu? Você tinha medo de alguma coisa? Assim, eu tinha medo, o meu medo era mais briga lá dentro. Da prisão? Isso. Assim, porque eu não sei a convivência, como é que é lá, não sei o que se rola. Posso fazer alguma coisa de errado, se juntar um bocado de gente, querer me bater ou brigar lá dentro. Aí eu pensava nisso tudo. O que você, assim, pensa quando você vê que a sua vida virou de cabeça para baixo, do dia para a noite, porque uma pessoa
falou que você possivelmente era o assaltante com base numa foto de rede social. Ah, eu fiquei muito abalado, entendeu? Porque por uma foto de redes sociais, por um estilo de se vestir, de ser, a pessoa já dizer que a outra é ladrão ou marginal, eu pensei várias coisas. Aí eu fiquei já meio desanimado, orava demais, pedia a Deus. Você tinha vergonha? Eu tinha. E você tinha receio do quê? Assim, eu pensava que poderia achar também que realmente eu tinha feito isso, essas coisas. Mas Você tinha medo do julgamento? Isso, das pessoas. Eu tinha muito medo. Porque a pessoa ser julgada por uma coisa que não fez sei lá, é ruim demais. É sem explicação. E nesse tempo, você chegou a ver algum caso de pessoa que foi acusada injustamente, que foi presa? Eu vi vários casos, entendeu? Que tem uma vez que passou no Fantástico, várias pessoas sendo acusadas e sendo reconhecidas por foto por redes sociais. Oi, Manuela. Olá, Samanta. Tudo bem, prazer. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem, ótimo. graças a Deus. Que bom. Vamos conversar um pouquinho? Aí você dorme de novo. Já acordou? Já acordou, né? Você é a irmã do Romário. Sim, sou a irmã do Romário. E vocês são em quantos? Total são quatro irmãos, né? O Romário é o caçula, aí tem outra que é caçulinha, né? Eu sou a do meio. Tem a mais velha, que é a Tatiele. Você é a irmã do meio. Sou a irmã do meio. E como é que é o seu relacionamento com o Romário? Desde sempre, assim, desde vocês pequenos? Eu mais Romário é um relacionamento bem afetivo, a gente é bem junto mesmo, né? Tanto que é eu que resolvo uma das coisas dele, né? Resolver coisa, Mana, faz isso pra mim. Ele é o único irmão que me chama de Mana. Todos me chamam de Manu, né? E ele me chama de Mana. Então a gente é bem juntinho mesmo. Por você ser tão próxima do Romário, eu imagino que não deve ter sido fácil quando você ficou sabendo da condenação, né? Você lembra quando você ficou sabendo? Lembro. Realmente, pra mim foi um choque, né? Além do mais que eu estava grávida, né, do Lorenzo, então tomei um susto, eu acabei passando mal porque tinha tudo encerrado, né? Então quando deu tudo certo, que ele não estava mais devendo nada, né? E aí todo mundo ficou feliz, né? Graças a Deus, sabendo que Romário não devia mesmo, né? Pra gente foi um alívio. E aí depois de muito tempo, né? Acho que foi quase um ano, aí saiu essa nova condenação, então pra gente foi um sofrimento, né? Muito triste mesmo. Porque a gente sabe a índole de Romário, sabe a criação que minha mãe deu pra gente, né? Então que jamais ele ia mexer de nada que não fosse dele. Se eu olhando aqui para Romário, eu tô vendo a tristeza no olhar dele, na hora que ele chegar naquele lugar, não vai dar certo. Aí a gente vai ter uma notícia ruim. E como é que foi esse período, financeiramente falando? Você falou que ele passou por algumas dificuldades. Vocês chegaram a se mobilizar para conseguir pagar advogado, porque ele teve que pagar, né, os honorários advocatícios? Olha, financeiramente foi um período bem difícil também, né? Porque a gente, assim, nessa pandemia, eu que sou cabeleireira, diminuí um pouco, né? A minha irmã, ela é manicure também. Aí a outra, ela já tem um trabalho fixo, dá para ajudar. Mas a gente que estava pagando advogado no que a gente podia. Porque muitas das vezes ele tinha vergonha até de falar o que ele estava precisando para minha mãe. Você acredita que essa condenação do Romário tem alguma coisa a ver com racismo? Sim, acredito. Ele foi vítima de um racismo, preconceito, né? Pelo jeito, a cor dele, tatuagem, que ele tem muita tatuagem. Aí para mim é uma tristeza, né? É a tristeza, a gente fica... No mundo de hoje em dia a gente não sabe como é que vive, né? A gente está no século XXI e ainda tem um racismo. Que a gente vive num mundo onde a nossa cor fala mais do que a gente, do que nosso jeito. O povo julga muito, né? É um julgamento pela cor. E aí, quando veio a decisão do STJ absolvendo seu irmão,
Como é que foi para toda a família? Foi uma felicidade para a família toda. A gente fez uma ligação, todo mundo, né? A ligação que coloca as 4 pessoas junto, né? E foi eu, minha mãe, porque a gente não estava perto, né? Eu, minha mãe, que ele estava lá com manhã, né? Aí Tiele e Xó. E aí a gente ficou todo mundo, quase não saía nada, a gente gritava e chorava, né? E chorava e ria, e ficou aquela felicidade, gente. Aquele dia também para mim foi um dos dias mais felizes da minha vida. Coincidentemente, quando vocês recorreram dessa decisão, o STJ tinha acabado de firmar um importante precedente sobre reconhecimento de pessoas em processos criminais, não foi? Se eu não me engano, o habeas corpus 598 ou 886, é isso? Isso, exatamente, de Santa Catarina. Foi uma decisão que, de fato, foi muito comemorada por grande parte na verdade, acredito eu que a totalidade dos criminalistas, porque, de fato, reconheceu uma prática ilegal que vinha sendo amplamente adotada nas delegacias do país e, além disso, os efeitos nefastos que isso vinha causando, né? Como você bem disse no começo, os dados com relação ao reconhecimento de fotografia no Brasil, eles são alarmantes no sentido de demonstrar que grande parte dos erros está ligado a pessoas negras. Então, a partir do momento que você reconhece essa situação e, além disso, propõe uma nova visão paradigmática, você começa a lutar contra esse problema. E, mais ainda, estabelece um critério mínimo que é seguir o artigo 226 do CPP, porque antes o que se dizia era que o reconhecimento por fotografia era um ato preparatório para o eventual reconhecimento em juízo. E, por conta disso, não tinha a necessidade de obedecer ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Então, a partir do momento que o STJ diz que não, o reconhecimento ele pode ser adotado, mas deve seguir aquilo que está no artigo 226. Você começa a eliminar o espaço para que a autoridade policial, ou quem quer que seja, tenha arbitrariedade para conduzir como bem entender, a ponto de pegar a foto de alguém postada num perfil de terceiro e colocar como um suspeito de um crime que pode encarcerá-lo. E quais argumentos você utilizou no habeas corpus ao STJ? Em primeiro lugar, a gente sustentou a ilegalidade, né, do reconhecimento por fotografia. Procuramos demonstrar também a questão do induzimento, porque a própria vítima reconheceu essa possibilidade e ela reconhecendo essa possibilidade, automaticamente essa prova ela fica fragilizada. E, além disso, a questão do indúbio pro réu, né? Não haviam provas suficientes ali para firmar uma condenação, então, na eventual dúvida, que ela favorecesse o réu, no caso do Romário. Você falou sobre os dados. Quando pegamos os dados que eu apresentei no início, muitas pessoas ainda podem achar que é uma amostragem pequena, porque eu falo em 8 anos de 90 pessoas presas, se eu não me engano. E pode falar, nossa, mas é muito pouco. Mas é um dado, né, que a gente tem que falar que é um dado de apenas 10 estados. Nem todas essas pessoas são presas, né? A gente também tem que colocar isso aqui, porque muitas fogem com medo. Não fiz nada, ainda vou ter que pagar por uma coisa que eu não fiz. E ainda é um dado colocado também pelas defensorias, e nem todas essas pessoas são representadas por defensores. Vide o Romário, que você que está representando o Romário, não é? Então, quando a gente vai ver, até pela sua experiência a partir do momento que você assumiu o caso do Romário, eu acredito que você começou a ler muito mais sobre isso, esse número não necessariamente reflete a realidade, assim, como ela é mesmo no dia a dia, não é, João? Eu acredito que nem de longe representa, né? Como você muito bem disse, esses dados eles foram levantados pela Defensoria, pelo CONDEG, pela Defensoria do Estado do Rio de Janeiro. Mas é evidente que há outros casos, como o do Romário, que não passaram por essa estatística, né? Então, eu acho que a gente possui instituições que podem fazer esse tipo de levantamento.
eu acho que é necessário a gente compreender de fato qual é a dimensão, quais foram as consequências desse tipo de procedimento, tal como vinha sendo realizado ao longo de anos, para que de fato a gente possa agora determinar um norte. Na verdade, isso já vem acontecendo, tá, Samantha? A gente recentemente teve há um projeto de lei em trâmite no Senado que pretende introduzir algumas diretrizes em relação ao reconhecimento por fotografia, mas é evidente que há uma necessidade maior de se aprofundar nesses dados para que a gente consiga, assim, identificar qual é a dimensão desse problema e buscar uma solução. E o caso foi julgado pela 6ª turma, certo? Tendo a ministra Laurita Vaz como relatora. Não, a ministra ela seguiu a mesma orientação que veio do voto do ministro Schietti, né? Ela até cita na ementa esse habeas corpus que você citou de Santa Catarina. Tudo bem, senhor? Tudo bem? Uma honra recebê-lo. Entendeu? Por favor, pode ficar à vontade. Que bom que deu certo, né? Eu gostaria de saber do senhor o que foi definido nesse julgamento e o que mudou com esse precedente. Certo. Até outubro de 2020, nós tínhamos uma jurisprudência aqui no Superior Tribunal de Justiça e nos tribunais em geral, no sentido de que eventuais irregularidades no ato de reconhecimento formal de suspeitos em uma delegacia de polícia não implicavam a nulidade dessa prova, porque se dizia o seguinte: o artigo 226 do Código de Processo Penal, que é o artigo que estabelece quais são esses requisitos, qual é o procedimento que a autoridade policial deve adotar quando uma vítima de um roubo se apresenta à delegacia para fazer um reconhecimento de um suspeito, esses requisitos ou este procedimento era uma recomendação, digamos assim, para ser seguida, mas cujo descumprimento não resultaria na invalidade do ato. Pois bem, então, em outubro de 2020, no habeas corpus 598-886, oriundo de Santa Catarina, a 6ª turma do STJ, neste habeas corpus sob minha relatoria, resolveu mudar esse entendimento. E passamos, portanto, a considerar que, por ser uma prova falível do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista científico, porque ela depende essencialmente da memória da vítima e da capacidade dessa vítima de reconhecer ou não a pessoa, não se poderia permitir que alguém fosse condenado tão somente com esta prova. Nós acabamos de concluir um levantamento que já foi publicizado, que concluiu por um número de 27 decisões colegiadas, ou seja, tomadas pelas 2 turmas, pela 5ª e pela 6ª turma do STJ, e outras 61 decisões monocráticas, ou seja, decisões individuais de cada ministro dessas 2 turmas, acolhendo o pedido de nulidade desta prova. E aí determinando a soltura do paciente, né, do habeas corpus, do acusado, ou mesmo a sua absolvição. Este levantamento foi feito pelo meu gabinete, né, um levantamento que levou em conta o exame de cada um dos processos em que havia a indicação de que foi concedida a ordem, mas está sendo objeto também de estudo no Conselho Nacional de Justiça, em um grupo de trabalho formado por dezenas de profissionais qualificados, né, sob minha coordenação, mas que estava já produzindo alguns dados e vai propor ainda algumas normatizações que esperamos sejam úteis e determinantes para definitivamente mudarmos a
a rotina, digamos assim, das delegacias de polícia, de sorte que, eventualmente, uma recomendação do CNJ também servirá de guia para a atuação dos policiais, especialmente os policiais civis, porque é no ambiente de uma delegacia de polícia que se realizam esses atos de reconhecimento formal. O que a gente pode esperar daqui para frente, o senhor como ministro, o que o senhor vê daqui para frente para esse tema? Eu já vejo uma outra realidade, embora nós estejamos ainda julgando com muita frequência processos em que se discute a validade de um reconhecimento feito em delegacia, nós percebemos que tem diminuído o número de casos. Geralmente são casos antigos que estão sendo revistos, mas há uma tendência da jurisprudência de todo o país a seguir o que nós decidimos aqui no STJ. Até porque uma das funções do STJ, se não a mais importante, é a de fixar uma orientação ou diretrizes para julgamentos futuros, seja pela própria Corte Superior, seja pelos tribunais e juízes de todo o Brasil. Então, na medida em que nós sinalizamos claramente que não mais consideraremos válidos esses reconhecimentos feitos em desacordo com o que determina a lei, e mais do que isso, não consideraremos válida uma condenação feita tão somente com base em um ato de reconhecimento quer presencial, quer fotográfico, isso gera uma mudança na rotina das delegacias de polícia, isso gera uma mudança do próprio Ministério Público ao formular a sua acusação e, por fim, uma mudança na mentalidade dos juízes, na compreensão dos juízes de que não podem mais sentenciar com base numa jurisprudência anterior que dizia que esses erros não eram importantes. Não mais é possível condenar alguém em um processo no qual não se tenha produzido nada de substancial, além de um reconhecimento feito nessas circunstâncias. Oi, Romário, tudo bem com você? Como é que tá? Tudo bem? Tô bem, e você? Tô bem, graças a Deus. Ó, você me recebeu na sua casa, então nada mais justo do que eu te receber aqui, que também é sua casa, né? Então vamos lá conhecer. Foi daqui que saiu a decisão, né? Que deu sua liberdade. Verdade, na verdade. Exatamente. Por isso, Romário, eu achei legal trazer você aqui na 6ª turma, que é onde os ministros que julgaram o seu caso trabalham. Ah, então foi aqui então, né? Foi virtual, mas eles trabalham aqui. É? Nessa sala? Nessa sala aqui. Caramba. Por favor, fica à vontade. Obrigado. Então, Romário, não é só essa experiência que a gente preparou para você hoje. Sério? Tem outra? Sério, tem mais. Que Eu bom. convidei uma pessoa que mora lá no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, Caramba, longe, hein? bem longe, para conversar com a gente hoje. Que bom. Assim como você, ela também tem motivos para comemorar, graças a uma decisão aqui da 6ª turma, mas nem sempre foi assim. Caramba. Não é, Tiago? Tudo bem com você? Oi, lá, tudo bom? Trouxe aqui também o Romário para conversar contigo. E aí, Tiagão, beleza? Beleza, Romário, você, tá bem? Tô bem, graças a Deus. Tiago, até para o Romário conhecer melhor a sua história, você chegou a ser preso, não foi? Fui preso 2 vezes. A primeira, eu fiquei 8 meses preso. E aí a justiça me liberou, fiquei aguardando resposta em casa. Depois fiquei preso mais 15 dias. E o dia do roubo eu estava curtindo o carnaval em Mangaratiba junto com a minha família. Fiquei o mês de março de 2019 todinho em Mangaratiba, o mês de março todinho. E eles estavam me acusando de um roubo aqui onde que eu moro. Eu estava bem distante de casa. É porque eu nunca convivi, né? Nunca fui preso. Aí meu receio era chegar lá, não saber como ele se comportava lá dentro, falar alguma coisa errada, ou alguma coisa que eles não gostavam e acontecer alguma coisa de brigar, discutir, fazer outras coisas, né? Ninguém sabia quem é capaz de fazer alguma coisa lá dentro, né? Ah, eu vou te falar. Eu, quando eu cheguei a primeira vez, cheguei também com o filme na cabeça. Cheguei lembrando logo daquele filme Carandiru.
Cheguei nervoso, assustado. Foi o pior momento da minha vida. Eu fiquei muito depressivo, só sabia chorar, saudade da minha família, saudade dos meus filhos. Esses 8 meses que eu fiquei lá, eu tinha a boca e não falava. Eu ficava só no meu canto, chorava no colo da minha mãe, falava: mãe, chega, minha vida nunca mais vai ser a mesma, eu não vou poder viver como pessoas andam na rua aí, eu não vou poder sair tranquilo na rua. Então, eu, no começo eu ficava muito deprimido, chegou a ponto de eu querer me suicidar. Fiquei durante 2 meses sem me alimentar direito, fiquei 2 meses sem defecar no banheiro, e assim, me sentindo depressivo, eu só sabia chorar. Vocês veem que a história de vocês tem o racismo aí como uma coisa muito forte e que influenciou bastante? Eu creio que sim, viu? Só porque eu sou negro, tenho tatuagem, meu jeito de vestir, que não quer dizer que eu sou um ladrão, né? Foi com a advogada, eu conversava muito com a doutora Rafaela, foi que eu explicava para mim: doutor, eu acho que essa perseguição contra mim está acontecendo pelo fato de eu ser negro, morador de comunidade, né, pobre. Nós é inocente, trabalhador, nós está envolvido ali no meio daqueles, falando no português, no meio dos bandidos, então querendo ou não, mas se torna bandido. É bastante revoltante mesmo. Eu sou pai de família, trabalhador, perdi praticamente 1 ano da minha vida, entendeu? Então, perdi aniversário dos meus filhos, perdi tempo. É ruim, complicado. Como você se sente hoje em dia, depois de passar por essa perseguição aí? Como é que você se sente hoje em dia na rua? Aí hoje eu estou tentando passar para um lugar mais próximo onde tem câmera, essas coisas assim, porque no caso, se for correr outro risco de eu ser acusado de ter cometido algum outro roubo, eu já vou atrás dessas filmagens, entendeu? Sempre tem aquela duvidazinha, né? Sabe como é que é? Aquele medo lá no fundo, né? Aquele medo lá no fundo de voltar tudo de novo. Os planos que eu tinha, tive que mudar radicalmente. É ruim, é horrível demais a pessoa passar por isso. Quem passou, só quem passou que sabe. Pelo que você passou, você ainda tem algum sentimento de revolta? Sendo acusado de uma coisa que nós não cometemos, isso é muito doloroso. Hoje em dia, sendo sincero, eu confortei meu coração e todos os problemas eu entrego na mão de Deus. Estou voltando de novo, voltei com o meu trabalho, minha obra estava parada, estou começando a iniciar devagarzinho. Comecei do zero novamente, estou vivendo de novo. Agora tá bom. Bola para frente, né, Romário? Bola para frente e esquecer os problemas passados. Pois é, isso é verdade, bola para frente. Com essa decisão e tantas outras recentes sobre o tema, acredita em uma mudança de paradigmas e que vão vir novos passos para consolidar a questão do reconhecimento? Certo. Eu acredito que sim, Samantha. Eu acredito que sim. Mas eu acho que a nossa luta ela não deve somente se satisfazer com essa nova visão paradigmática. A gente precisa lutar, de fato, para que haja um procedimento específico dentro do Código de Processo Penal e que estabeleça diretrizes mais sólidas e empíricas em relação ao reconhecimento, justamente para a gente afastar a possibilidade de erros judiciários. E agora, na esfera civil, pretende ajuizar ação de reparação contra o Estado pelos danos sofridos? A gente estuda, sim, essa possibilidade, Samantha. Inclusive, ela já está até bem encaminhada. A Constituição garante a responsabilização, tá, dos seus agentes pelos atos que tenham praticado e que tenham gerado danos a quem for. Então, a gente estuda, sim, essa possibilidade. A gente ainda está reunindo alguns documentos, porque a gente entende que se o processo ele não foi suficiente para condenar o Romário, ele também não é suficiente para caracterizar a ação do Estado. E também para antever algumas eventuais alegações que possam ser utilizadas pelo Estado para tentar afastar essa caracterização da responsabilidade.
No caso da pessoa não ter condições, né, de contratar um advogado, caso ela esteja passando por algo semelhante, ela também pode procurar a Defensoria Pública, que tem um papel importantíssimo nesses casos, né? Com certeza, né? Basta a gente lembrar que a Defensoria Pública capitaneou os trabalhos no sentido da gente obter a decisão do HC do ministro Schietti. Então, na impossibilidade de contratar um advogado, a orientação é que procure alguma Defensoria Pública da região. João, muito obrigada por participar aqui do Último Recurso. Samanta, eu que agradeço a você. Muito obrigado pelo espaço. Espero voltar em breve. Obrigada. O recado que eu posso passar para essas pessoas que olham esses casos e recebem esses casos, como o meu e do Thiago, que olhe bem. Se tiver investigação, tenta procurar saber quem é essa pessoa, se essa pessoa a vida dessa pessoa, em primeiro lugar, né? Se ela já tem antecedente criminal, alguma coisa assim. E não tentar prejudicar. Que nem eu fui prejudicado, o Thiago foi. Graças a Deus nós estamos com vida e saúde para voltar do zero. Mas o recado que eu deixo é esse. Olhar e prestar atenção muito. Que possa ser que pode estar julgando uma pessoa ou condenando injustamente, entendeu?